Acho engraçado que tenha um copo de cinema de um filme da Netflix dirigido pelo Martin Scorsese. Isso daqui já é uma coisa difícil de se encontrar. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui no último vídeo do especial do Martin Scorsese para falar sobre O Irlandês, filme lançado em 2019 pela Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos ao filme mais recente do Martin Scorsese antes da estreia de Assassinos da Lua das Flores, que chega nos cinemas na próxima semana, no dia 19, e O Irlandês marca essa colaboração bem improvável entre essa lenda do cinema que despontou na década de 70, um dos nomes mais fortes do cinema mundial, com meio que o futuro do cinema com essa gigante do streaming que é a Netflix. O projeto do Irlandês parte de mais uma das grandes conversas que o Scorsese tem com o Robert De Niro, o principal colaborador dele, sobre essa ideia de fazer um filme sobre um matador que tivesse envelhecido. Eles vão batendo bola e trocando ideia até o ponto em que o Robert De Niro se depara com esse livro I Heard You Paint Houses, do Charles Brandt, que fala, entre várias situações assim, sobre esse personagem, o Frank Sheeran, que supostamente teria sido o assassino do Jimmy Hoffa, né? O Jimmy Hoffa, eu só descobri quem era o Jimmy Hoffa quando eu vi Todo Poderoso, aquele filme com o Jim Carrey, que ele vira Deus, né? Que uma das piadas do filme é e finalmente encontraram o corpo do Jimmy Hoffa, porque é realmente um desses mistérios aí de crime americano, e o Robert De Niro fica bem encantado com esse material, ele gosta muito do livro, e o Scorsese, quando ele descobre mais, quando ele passa a ler e se informar, também fica bastante interessado em levar esse projeto para as telas, com um time dos sonhos montado aí já na cabeça, que formaria o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci. Começando em 2007, o Scorsese e o De Niro começam a conversar sobre tirar esse projeto do papel, buscando mais informações, mais pesquisa e também financiamento. Em 2009, o De Niro e o Scorsese se reúnem com o Charles Brandt e o roteirista Steven Zaillian, que a gente já comentou aqui no canal, do projeto do Millennium do David Fincher. Ele ganhou um Oscar por A Lista de Schindler e ele fica responsável por trabalhar junto com o Charles Brandt para fomentar e criar a estrutura cinematográfica desse livro. E foi só em 2014, 7 anos depois desse encontro, que é o Al Pacino que confirma que o Scorsese vai começar a fazer O Irlandês depois que ele terminasse o trabalho dele em Silêncio, que sairia em 2016. E um dos grandes desafios para tirar O Irlandês do papel foi justamente o financiamento, não só pela reconstrução de época, pelo trabalho com elenco e todas as locações, mas porque o Scorsese queria que o De Niro interpretasse esse personagem durante todas as fases da vida dele, né, dos 24 aos 80 anos, o que iria requerir um trabalho de efeitos visuais, de rejuvenescimento digital que simplesmente não existia até então. Logo, esse foi o grande desafio de orçamento. E o único lugar, a única empresa que estava disposta a trabalhar com o Scorsese com um orçamento tão alto foi a Netflix, que pagou 105 milhões pelos direitos do filme, com um orçamento aí que ninguém sabe o valor exato, mas é estimado que passou de 200 milhões de dólares, muito disso indo para o desenvolvimento de tecnologia. As filmagens aconteceram entre setembro de 2017 e março de 2018, com o filme requerindo mais de um ano de pós-produção, o que resultou em vários adiamentos, mas o filme finalmente chegaria no catálogo da Netflix em 2019. E O Irlandês, sem sombra de dúvida, aí é mais um ótimo filme do Martin Scorsese, que apresenta um lado diferente para esse gênero que ele já abordou tantas vezes. A história do filme narra a vida de Frank Sheeran, vivido por Robert De Niro. Caminhoneiro que logo se transforma em empregado da máfia na década de 50, Frank se torna aliado do poderoso sindicalista Jimmy Hoffa, vivido por Al Pacino, cujas próprias ambições acabam por colocá-lo na mira dos mafiosos. Quando você escuta que o Martin Scorsese vai fazer um filme de máfia, é quase como escutar que o David Fincher vai fazer um filme sobre assassinos, né? Você fica ao mesmo tempo empolgado, porque é a especialidade desses dois diretores, mas pode vir aquela sensação de, putz, mais um, de novo. Mas assim como o David Fincher faz, e a gente tem visto isso no nosso especial dele também, o Scorsese é muito inteligente na forma como ele aborda esse gênero bem familiar de maneiras bem diferentes com cada um desses filmes. E fica bem explícito o quão distinto O Irlandês é dentro
dentro dessa filmografia. Você tem a estrutura e muito da linguagem dos Bons Companheiros, incluindo a quebra de quarta parede, bem parecida com os Bons Companheiros, mas com a velocidade, com a alma e a atmosfera bem próxima do Silêncio mesmo, né? É uma coisa bem mais espiritual e faz sentido considerando que o roteiro do Steven Zahler parte do ponto de vista de um homem muito mais velho que está realmente relembrando todos os passos da vida dele. Não é como se ele estivesse no meio da festa o tempo inteiro, como era o caso do Ray Liotta no Bons Companheiros ou do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. E é curioso a gente falar desses dois personagens, né? Porque eu sinto que a quebra de quarta parede nesses dois filmes se dá porque esses dois personagens têm tanta energia, têm tanto poder, tanto dinheiro, que é quase como se eles não coubessem dentro do filme. Eles têm que quebrar a quarta parede porque eles têm um domínio de linguagem muito grande, eles têm que falar com você. Quando você tem o Frank quebrando a quarta parede no Irlandês, é de uma forma um pouco mais diferente, meio triste, porque é um personagem que está num ponto da vida onde ele não tem ninguém mais com quem conversar, ninguém mais quer falar com ele, ele tá literalmente sozinho, à beira da morte, então a gente tá aqui, o público tendo que ouvir ele, porque ele é o cara que a gente tem para conversar, né? É um uso interessante quebra de quarta parede, é meio melancólico, né? Do tipo, olha, só vocês aqui vão me ouvir então. Eu gosto do trabalho do roteiro do Steven Zahler, eu acho que tem uma estrutura bem concisa de como pegar essas décadas de acontecimentos e eventos de uma forma que você não fica tão perdido, né? É um filme longo, de 3 horas e meia, o mais longo da carreira do Scorsese, e tudo que envolve o Frank eu acho que funciona muito bem. A amizade dele com esse mafioso, o Russell Bufalino, do Joe Pesci, é um dos grandes destaques pra mim, é o que eu mais gosto de ver no filme, e eu confesso que quando a narrativa do Irlandês dá um pouco mais de margem pro Jimmy Hoffa do Al Pacino, e ele vira meio que o centro das atenções, o principal personagem, eu já não tô mais tão investido. Aí eu fico meio, tá, treta sindicalista do Jimmy Hoffa com o governo Kennedy, ligações com o Nixon, aí eu acho que começa a ficar um pouco carregado demais. Aquela famosa barriga que dentro dessas 3 horas e meia eu facilmente poderia ver um pouco mais de cortes. Acho que até o Miss Maker poderia ter tirado um pouquinho mais de coisa ali. Apesar de eu adorar o Al Pacino. Eu acho que o Al Pacino é o melhor ator do elenco, né? Eu adoro ver o Al Pacino gritando, histérico e carismático. É uma das grandes performances dessa última fase do Al Pacino como ator. Mas pra mim não é tão interessante quanto tudo que envolve o Frank e o Russell. E é curioso, né? O Joe Pesci voltou a atuar para esse filme e a gente tá acostumado com o Joe Pesci gritando, fazendo escândalo. O Joe Pesci é muito calculista nesse filme. Ele é muito calmo, ele é muito frio. É uma performance bem diferente, mas que funciona bastante também. Assim como o próprio Robert De Niro, né? O Robert De Niro tá muito melancólico, tá muito impactante nesse filme. Ele tem um lado que eu gosto bastante também, que é toda essa relação do Frank com a família, né? Como é a dinâmica de um matador que tem filhos, que tem uma filha, e tem uma filha que começa a desconfiar que o pai dela é um assassino. Eu acho que tudo isso é muito interessante também, que leva, né, até o último ato do filme, que é o meu preferido, que é quando tudo já aconteceu, todo mundo já foi preso ou todo mundo já morreu e só o Frank tá lá, né, o guardião dos segredos, dos mistérios, sozinho num lar para aposentados, sem nenhuma conexão com a filha dele, né? Eu vejo esse último ato do Irlandês como o epílogo de tudo que o Scorsese já fez sobre filmes de máfia, né? Eu acho que é muito poderoso. Eu gosto como o Scorsese é um pouco mais sensível na direção dele, traz muito do silêncio, aquele olhar mais pra alma do personagem, né? Não tem muito da energia do Lobo de Wall Street, do Goodfellas. Eu acho que ele gastou toda a energia do Lobo de Wall Street mesmo, mas eu acho que funciona. Não é uma direção cheia de firulas, de muito invencionismos, de muitos experimentos com a forma, apesar da Thelma Schoonmaker fazer algumas coisas legais com os cortes, né? Principalmente quando o Frank tá explicando o tipo de arma que ele usaria para cometer um golpe. Você tem aquele tipo de insert bem legal que eles fazem desde o Taxi Driver juntos, mas ao mesmo tempo, né, que eu gosto do trabalho do Scorsese nesse filme, eu tenho que ser aquele chato de novo, aquele chato que já tava em 2019. E olha, 4 anos depois, os efeitos visuais não envelheceram bem pra mim, tá? Eu acho que quando você tem um uso de rejuvenescimento digital tão presente em atores que têm expressões mais fortes, que têm rugas mais aparentes, como o De Niro, o Joe Pesci ou o Al Pacino, putz, é difícil comprar. É difícil comprar esse efeito aí. Eu acho que prejudica um pouco a performance porque deixa ela meio artificial, né? Você tá falando de uma trama sobre personagens dos anos 50, dos anos 60, tem um flashback do De Niro dos anos 40 que é horroroso de ver, e você tem esse elemento digital que é impossível não reparar. Eu acho que o Irlandês vai ficando melhor nesse sentido de performance, de interação de personagem, quando eles realmente vão ficando mais velhos e você não tem o uso desse CGI. Eu sei que o Scorsese e o De Niro queriam muito fazer esse personagem durante a vida inteira dele,
dele, mas eu acredito fortemente que o Irlandês iria se beneficiar de ter outros atores mais jovens fazendo Frank, e aí, quando ele ficar mais velho, você colocaria o Robert De Niro. Mas ao mesmo tempo é o efeito Benjamin Button, né? Você quer o mesmo ator fazendo o personagem o filme inteiro. Não funciona 100% pra mim, mas eu preciso dizer que o uso do rejuvenescimento digital no Irlandês talvez seja o melhor até agora, né? Eu acho que é uma tecnologia que não tá 100%, mas o que a gente vê aqui é pelo menos muito melhor do que o que tem no Indiana Jones 5, por exemplo. O Irlandês é o filme mais recente do Scorsese desse especial aqui, e nesses 4 anos desde que ele foi lançado na Netflix, eu considero ele um filme bem legal. Eu acho que ele tem um conceito que é fácil de pegar, que funciona na execução um pouco mais intimista do Scorsese, né? É o olhar mais veterano e melancólico para o filme de gangster, que às vezes tem suas barrigadas de história, tem seus elementos que para mim não são tão interessantes, mas no quadro geral, como a história de um matador envelhecido que tá literalmente no fim da vida dele, eu acho que é um experimento até que bem surpreendente. Para o Irlandês, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários depois o que vocês acham de O Irlandês e, finalmente, suas expectativas finais para Assassinos da Lua das Flores. Eu vou assistir o filme amanhã ou hoje, dependendo do dia que esse vídeo estiver indo pro ar, e eu também adianto que eu vou fazer um ranking aqui com as colaborações do Scorsese e o De Niro e o DiCaprio. Essa lista promete aí. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.